Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Henrique Pires e hoje vamos falar os 3 pontos principais na hora de você implementar um hábito novo na sua vida. Quais são esses 3 pontos principais? Então fica comigo aqui que a gente vai falar desses 3 pontos que você tem que começar a aplicar hoje na sua vida, que vai transformar a sua vida aí, porque nós seres humanos somos seres de hábitos, ou seja, Aristóteles disse isso, que nós somos o que repetidamente fazemos, que a excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito. Ou seja, nós seres humanos somos seres de hábitos. Então tudo que a gente faz no dia, quando a gente faz isso repetidamente, aquilo vai se interiorizando dentro da nossa cabeça, dentro do nosso subconsciente, vai ficando sempre mais interiorizado na gente e aquilo se torna um hábito. Então, muitas pessoas falam que para você começar a fazer um hábito é de cerca de 21 dias. Quando você faz 21 dias a mesma tarefa, você começa a criar o hábito de fazer essa tarefa. Mas aí podemos pesquisar várias coisas, mas eu quero que você entenda que o porquê você deve começar um hábito, os 3 pontos principais para você começar a descobrir um pouco mais sobre esse hábito e por que você deve implementar ele, ou como você deve implementar ele. Então os pontos são justamente esses. O primeiro ponto é o conhecimento. O conhecimento vai ser o que você deve fazer. Então, qual é o hábito novo? Se você diz, eu quero implementar o hábito da leitura, então tem alguns livros aqui, você quer empregar e simplesmente implementar o hábito da leitura na sua vida. Isso é o quê? O que você vai fazer? É o conhecimento, o que você precisa saber para implementar esse hábito e o porquê também que você vai implementar esse hábito. Você tem que conhecer o porquê, quais são os benefícios que ele vai trazer, o que isso vai implementar na sua vida, o que isso vai te trazer de bom. Então o conhecimento é você saber o porquê você vai fazer também. Então por que você vai implementar esse hábito? Porque ele vai me trazer benefícios. Quais são os benefícios? Você lista os benefícios, então você vai escrever o porquê. Quando você tem um porquê claro, você vai ter muito mais chance de conseguir interiorizar esse hábito, de conseguir ver, porque você vai anotar e vai ali pegar aquele caderno, sei lá, a folha que você anotou e vai se lembrar todo dia de o porquê que você começou a implementar o hábito na sua vida. Então se você implementou o hábito da leitura, então se você implementou o hábito de cuidar do seu corpo, de fazer exercício todos os dias, ou implementou o hábito de tomar um banho gelado, implementou o hábito de acordar um pouco mais cedo. Então esses hábitos você tem que saber o porquê você vai fazer e o como você vai fazer. Então esse é o conhecimento. Então imagina 3 círculos que tem uma interseção no meio. Então ele vai estar basicamente assim, e que vai ser o seu hábito. Então esse aqui eu estou tirando do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o primeiro ponto, como eu disse, é o conhecimento. O que fazer e o porquê fazer. Então você tem que pegar e anotar tudo isso aí, porque isso é o que vai te dar a noção de saber o porquê você está fazendo aquilo ali, e vai te dar consistência, vai te dar disciplina, porque se você tem um motivo fixo, tem que ser um motivo muito forte para te segurar mantendo aquele hábito. O segundo ponto principal é a habilidade. A habilidade é o como fazer, como você vai fazer, como você vai implementar o hábito da leitura na sua vida, como é. Então também é a maneira como que você vai fazer. Então você vai pegar e pensar, eu vou implementar o hábito na minha vida de ler. Então eu vou ler um livro por mês, ou eu vou ler 20 minutos por dia. Então você vai colocar micrometas que você vai fazer ali todo dia. Então, vou ler 20 minutos por dia, tal hora. Então, por exemplo, eu vou ler 20 minutos por dia, assim que eu acordar, eu já vou pegar um livro e vou ler 20 minutos por dia. Aí com o tempo você vai aumentando. Então depois eu já vou ler 30 minutos por dia. Ou você pode simplesmente dividir esse intervalo de leitura. Então, por exemplo, você vai ler 30 minutos por dia, mas você vai ler isso em 2 intervalos de 15 minutos. Então, cedo você lê um pouco, 15 minutos, à noite você lê mais 15 minutos. Então, você tem que começar de uma maneira um pouco menos intensa, para você começar simplesmente a adquirir esse hábito. Não simplesmente para você já querer ler 1 hora, 2 horas por dia. Não, você tem que começar devagar. 5, 10 minutos, 15 minutos. E aí você vai aumentando
com a sua necessidade, quando você começar a realmente interiorizar isso na sua cabeça, isso começar a ficar cada vez mais gravado no subconsciente seu, e assim você vai ter o como fazer. Como fazer é muito importante. E o terceiro ponto é o seu desejo. Então, o quanto você deseja fazer isso. Isso, juntamente com o porquê, vai ser o que vai te segurar nesse hábito novo. Então, se você quer implementar um hábito novo, o seu desejo, um querer forte, um querer ardente, um querer de eu quero ler o livro todos os dias, porque isso vai me trazer um conhecimento muito, muito vasto. Isso vai me ajudar no meu diálogo, vai me ajudar na minha escrita, isso vai ajudar na minha interação com as pessoas, porque quando eu tenho conhecimento, eu tenho muitos assuntos diversos para conversar com as pessoas. Isso vai me ajudar a socializar com as pessoas. Então esse é um motivo forte, esse é um desejo ardente, um desejo grande. Isso realmente vai te segurar, porque quando você se sentir desanimado, hoje eu não tô nem aí para ler, cara, vai ter dias que você não vai estar nem aí e pronto, acabou. Tem sim dias altos e baixos, todo mundo tem na vida, mas você tendo um porquê forte, um desejo forte, sabendo o que aquilo vai te trazer de benefício, o quanto aquilo vai te ajudar, você vai ter muito, muito mais chance de adicionar esse hábito na sua vida. Então, a partir desses 3 pontos, você vai criar um hábito novo. A partir desses 3 pontos, você vai criar um hábito novo. Isso aqui entra em um assunto que eu li no livro O Segredo da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Porque ele disse que os seus pensamentos geram os seus sentimentos geram as suas ações, e as suas ações geram os seus resultados. Isso totalmente verdadeiro, mas também tem um ponto que eu acredito que ele não disse e que hoje as pessoas estão começando a estudar um pouco mais disso, que o ser também altera o ver. O ser altera o ver e o ver altera o ser. Que também tem um pouco mais aqui no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, quando você altera a maneira como você vê. Por exemplo, digamos que você não queira ir para academia, então você quer implementar esse hábito de ir para academia, mas você não tem muita vontade, mesmo você tendo esses 3 pontos que eu disse aqui, não está tendo um desejo tão forte, não está tendo um porquê tão forte, não está tendo o como fazer tão forte, não está tendo a maneira certa de fazer, o porquê, o como, tudo isso não está forte o suficiente, mas mesmo assim você vai lá e faz. Isso é o que você vai ser. Então você vai lá na academia, um dia de treino pesado, para você se sentir muito confiante. Então você vai lá e treina, se sente confiante, sente que você está ganhando uma massa, sente que você está ganhando um corpo, sente que você já está começando a evoluir. Ou hábito da leitura, você começa a ler e você sente que você, caramba, eu já tô, por exemplo, eu já estou escrevendo melhor, eu já estou conversando com as pessoas melhor, já estou conseguindo colocar os assuntos que eu estava lendo nesse livro aqui nas conversas, nos diálogos, estou me socializando melhor, já estou me sentindo mais confiante, já estou me sentindo mais autêntico, já estou me sentindo mais íntegro com o que eu acredito, com os meus valores, e tudo isso está me moldando para melhor. Então você não queria, eu não tinha um desejo ardente de mudar, não tinha um desejo ardente de querer ler, mas você, mesmo assim, você foi lá e você fez. Quando você faz, você é. Quando você é aquilo ali, você altera a maneira como você vê. Então, quando você foi lá na academia e aí você se sente mais confiante, você já anda mais confiante com as pessoas, e isso vai alterar a maneira com que você se vê. Então, eu tenho que não ir para academia, tenho que ir. Por que não? Porque eu me sinto tão confiante quando eu vou para academia, eu me sinto tão confiante quando eu tomo um banho gelado, eu me sinto muito, muito inteligente quando eu leio. Então isso é o que vai te fazer também mudar, não simplesmente a maneira como você pensa, que também é certo. Então você vai lá pensar, beleza, a parte do pensar é a parte dos 3 pontos que eu disse, porque você vai ter um como fazer, um porquê fazer, o quando fazer, tudo isso vai ser uma parte que você vai pensar sozinho ali antes de até aplicar esse hábito na sua vida. Então você vai pensar, meus pensamentos vai alterar os meus sentimentos. Então, putz, mano, eu quero
socializar com as pessoas, eu quero ter um conhecimento bom para me falar com as pessoas. Então isso vai ser a maneira com que você pensou primeiro. Quando você começa realmente a ler e você sente aquilo que realmente vai te ajudar, que realmente está te ajudando, que realmente a academia está te ajudando, está te deixando confiante, está te deixando forte, está te deixando um corpo mais saudável, aí você altera o ser. Aí você altera a maneira com que você se sente. Quando você altera a maneira com que você se sente, você altera a maneira com que você age. Como você age. Se eu me sinto confiante, eu vou agir mais confiante ainda. Então se eu sinto que eu estou para baixo, cada vez mais eu vou agir para baixo. Então, quando você altera essa pequena coisa, essa pequena chave que você vira na sua cabeça, vai mudar muita coisa na sua vida, muita coisa na sua vida. Então, você tem que pensar nisso. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. Então, você precisa olhar os hábitos que tem na sua vida. Se você tem o hábito de ficar simplesmente no celular, quando você fica procrastinando e não faz o que você quer, então você tem hábitos também. Isso é um hábito, porque já está interiorizado em você. Se você tem o hábito de simplesmente acordar todo dia e pegar o celular para ver as notificações, para dar uma olhada no Instagram, para olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, isso já é um hábito, porque você faz todo dia. Mesmo que você esteja inconsciente, para você é simplesmente eu faço isso. É um hábito, é. Então isso é interiorizado em você e isso vai alterar também a maneira com que você sente, a maneira com que você age e, consequentemente, vão mudar os seus resultados. Então, se você quer ter um resultado bom lá na frente, não é simplesmente mudando a maneira com que você age que você vai ter resultados. Não, você tem que mudar tudo antes. Você tem que mudar a maneira com que você pensa. Todo mundo chama agora de mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar a maneira com que você sente. Isso é o que vai moldar os seus resultados aí na sua vida, e isso é o que vai te fazer crescer como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Tudo isso vai mudar e muito na sua vida quando você aplicar. Então é isso, pense muito sobre os hábitos que você tem na sua vida. São hábitos bons, que estão de acordo com os resultados que você quer ter lá na frente. Então se tem uma congruência aqui nos resultados e nas suas ações, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você vai ter os resultados que você quer. Pode demorar, porque as coisas você tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Você tem que ter essa mentalidade um pouco, que as coisas não são do dia para a noite. Mas quando você tem essa mentalidade de que os seus hábitos são os que moldam os seus resultados, o que você faz, como você age, a maneira com que você pensa, a maneira com que você sente, tudo isso molda os seus resultados. Você começa a prestar um pouco mais atenção nos seus hábitos. Os seus hábitos é muito importante. E esses são os 3 pontos que você tem que focar. Revisando, o conhecimento, que é o como fazer e o porquê fazer, a sua habilidade de fazer, que é o como você vai fazer, e o seu desejo. O seu desejo é a sua motivação, o seu desejo ardente, o motivo para a ação. Por que você vai fazer aquilo? Já entra junto ali do porquê. Então, esses são os 3 pontos. E se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e ativa as notificações para você ver todos os vídeos novos que eu vou estar postando aí. É nóis, tamo junto e valeu!